céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar com alegria o Salmo 100, versão B, página 39 do nosso sinal. Salmo 100B. O povo todo jubilai, serve a Deus e lhe cantai, apresentai-vos ao Senhor, com cânticos ao seu louvor. Sabem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu povo apacentará, como rebanho guiará. Por suas portas vinde entrai, no templo seu hinos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu é esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração, perdura a sua compaixão. Os irmãos podem sentar. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o culto, sobre a leitura e a pregação do Evangelho. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, louvado e exaltado seja teu santo nome. E damos graças, Senhor, nessa noite maravilhosa, porque o Senhor, pela segunda vez nesse dia, chama o teu povo para a adoração no culto solene. E nós, pessoas humildes, nesse lugar humilde, atendemos o chamamento do Senhor, para assim cumprirmos, Senhor, aquilo que a Ti é devido. Nosso coração, nossa vida e nossa alma está em Tuas mãos, Senhor. E pertencemos a Ti, e não a nós mesmos. E é por isso, Senhor, que estamos aqui. Não somos melhor do que ninguém, Senhor. Apenas somos Teus servos. E rogamos a Tua bênção sobre as congregações missionárias. Rogamos a Tua bênção sobre a nossa humilde confederação, sobre as igrejas no nosso país. E as igrejas fiéis do mundo afora, em especial aquelas que estão sendo perseguidas, Senhor. Que a Tua misericórdia possa alcançá-la. Tua graça possa estar sobre todas elas. Que o Senhor seja fortalecendo o Teu povo, porque somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui, Senhor, mas não pertencemos a esse reino, mas o reino que é Teu. Por isso, ó Pai, clamamos que o Senhor fale conosco por meio da leitura e da pregação. Que o Senhor conceda ao nosso irmão aquilo que é necessário, para que todos sejam edificados, do menor ao maior. Sê conosco, Pai, e perdoa os nossos pecados em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a pregação de hoje à noite, nós vamos ler o livro de Obadias, Antigo Testamento.
Antes de Jonas, Obadias. Vamos ler todo o livro. E o texto será o Salmo 137. A palavra do Senhor diz: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, por cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhes entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, e nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, e nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueves possuirão os montes de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria,
e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos voltar agora, vamos para o Salmo 137. Salmo 137. Saudades da pátria é a epígrafe. A palavra do Senhor diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salmo 137, ele foi composto por algum levita, cantor, provavelmente depois do exílio babilônico. Enquanto os israelitas cantavam estes salmos, eles recordavam da época em quando ainda estavam exilados e não podiam adorar a Deus no templo, ao mesmo tempo em que celebravam a fidelidade de Deus que havia trazido o seu povo Israel de volta para Jerusalém. E o Salmo começa mencionando que alguns israelitas costumavam ir à margem do rio, espalhados pela Babilônia, para lamentar o fato de estarem longe da cidade santa. E você pode ver isso logo no primeiro versículo, que diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O Salmo começa mencionando que eles iam para lá para chorar, eles assentavam e choravam. E as palavras assentávamos e chorávamos mostram a profunda tristeza e o lamento que dominava o coração desses israelitas, por estarem longe da cidade santa, por estarem longe do templo do Senhor. E a tristeza e o lamento, ela contrastam com a alegria e o prazer que marcava o seu serviço na adoração do templo. E o momento de solene tristeza e de solene lamento dos israelitas é interrompido com a chegada dos babilônios. Acompanhe o versículo 2 e 3. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos, nos pedia canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns do cântico de Sião. Então,
Os babilônios aqui são descritos como os responsáveis pela tristeza que dominava o coração do israelita piedoso. Foram os babilônios que arrancaram da sua terra, que os arrancaram da sua terra natal e os espalharam nessa terra estranha. Foram eles que causaram um sofrimento horrível a Israel e afastaram ele do templo do Senhor. E é muito difícil calcular os danos causados a um povo quando ele é arrancado da sua terra e é impedido de praticar a verdadeira religião. Esses mesmos babilônios que tanto mal vinham causando aos israelitas, eles pediam que eles cantassem com alegria uma das letras dos cânticos de Sião, que eram cantados no templo em Jerusalém. Note que a ênfase do pedido dos babilônios recai sobre a letra dos cânticos, e não sobre a melodia dos cânticos. Talvez esses babilônios eles conhecessem os cânticos do templo e até os admirassem. Ou então eles estavam zombando dos levitas, dizendo: alegrem-se, homens, cantem um dos cânticos de Sião. Em resposta, os levitas guardavam, talvez até escondiam as suas harpas no galho de dentro de arbustos frondosos que nasciam próximos aos rios. E note o pois nessa frase, no início do versículo 3, esse pois está explicando o motivo dos israelitas guardarem as suas harpas nos salgueiros. Eles se recusavam a cantar os cânticos de Sião em um lugar profano. O responsável pelos cânticos sagrados que eram ministrados continuamente no templo eram os levitas. E Davi foi quem estabeleceu algumas famílias de levitas para o cântico no templo. Você pode ver em 1 Crônicas, capítulo 25. Você pode ver, por exemplo, Asaf no Salmo 50, mas também no 73 até o 83. Você pode ver Ema no Salmo 88 e Jedutum no Salmo 36, 62 e 77. E assim ficamos sabendo que o autor do Salmo 137 era um levita que havia estado entre os levitas que iam às margens do rio da Babilônia para lamentar o exílio. E esses levitas eram homens muito zelosos pelo Senhor. Eles compreendiam realmente o valor dos cânticos compostos para a adoração a Deus no serviço sagrado. Como eles poderiam cantar esses cânticos sagrados se eles estavam fora do lugar sagrado? Eles profanariam o nome do Senhor, como diz o versículo 4. Como, porém, haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Hoje em dia, irmãos, é difícil para as pessoas entenderem a distinção entre um canto comum e os cânticos para o culto cristão. O resultado é que trazem para o culto músicas que agradam o público, sem nenhuma preocupação se elas realmente são apropriadas ou não para servir a adoração à igreja. E a partir daí os versículos finais têm servido para dar ao salmo a classificação de um salmo imprecatório. E o que é um salmo imprecatório? É um salmo de maldição, de juízo, de vingança contra o inimigo. De fato, o Salmo 137 apela para a vingança contra aqueles que tinham levado os israelitas cativos para a Babilônia. E eles tinham causado um grande sofrimento a todo o povo. E o Salmo também invoca maldição contra os edomitas que tornaram a deportação dos israelitas
um processo ainda mais doloroso. Mas também é bom notar que o salmista invoca primeiramente castigo sobre si só. Veja os versículos 5 e 6. Versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Aí sim, e somente depois, ele invoca o castigo sobre os seus inimigos, que são os versículos 5 a 7 que nós leremos depois. Então, o Salmo, ele usa palavras como esquecer e lembrar, nesses versículos 5 e 6, em uma combinação poética para descrever a relação entre pecado e castigo. E a palavra hebraica aqui para esquecer, que aparece na primeira parte do versículo 5, é a mesma que a nossa Bíblia traduziu por resseque, na segunda parte desse versículo. Então, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que tu se esqueça da minha mão direita. Então, Jerusalém aqui é usada como sinônimo poético para se referir a Deus. Se eu me esquecer de ti, Senhor, que tu esqueças da minha mão direita. Então, ter a mão direita, irmãos, esquecida, é não ter força na sua principal mão. No caso do levita, ia significar que ele não teria força para executar os movimentos de tocar a harpa. Então a cena lembra uma pessoa que teve a mão ressequida por um defeito congênito, ou alguém que ficou com a mão inutilizada por causa de um acidente, ou ainda uma pessoa que ficou com o braço morto depois de ter um derrame. Então, essa é a primeira imprecação. A segunda imprecação que o salmista invoca sobre si mesmo aparece no versículo 6. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de Jerusalém, que aqui representa Deus. Se eu não preferir ou estimar Jerusalém, mais uma vez ele está se referindo a Deus, acima da minha maior alegria. Então as palavras lembrar e preferir estão em paralelo para enfatizar que Jerusalém, ou seja, o próprio Deus, está acima das suas maiores alegrias. Note que o segundo castigo completa o primeiro castigo. A língua colada ao céu da boca ia impedir que o levita cantasse, assim como a sua mão ressequida o impediria dele tocar a harpa. Então a maior alegria dos levitas era cantar para o Senhor no serviço sagrado de adoração no templo, como nós vimos no versículo 3. E por isso ele se coloca voluntariamente sobre os merecidos castigos, se a alegria de servir a Deus no templo fosse suplantada por qualquer alegria desse mundo. A imprecação do levita, portanto, se resume nisso. Se eu não preferir o Senhor acima da minha maior alegria, e eu não tenho voz para cantar louvores de Jerusalém, e nem tenho a força na mão para tocar a harpa, entoando os cânticos de Sião. Agora vamos para a segunda parte, as imprecações contra os seus inimigos. Agora sim, depois de invocar a maldição de Deus sobre si próprio, si mesmo,
O salmista está confiante para invocar imprecações contra os inimigos do povo de Deus, os edomitas e os babilônios. Agora vamos ler o versículo 7 até o versículo 9. Versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Veja que a primeira imprecação, ela é dirigida aos edomitas, no versículo 7. E essa prioridade dos edomitas sobre o babilônio pode ser explicada, porque os edomitas eram descendentes de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó. Você pode ver em Gênesis 36. Então, por causa da relação familiar com Israel, Deus havia abençoado os edomitas com um território nas montanhas de Seir. Gênesis capítulo 36, versículo 8. Na época que Israel estava caminhando para Canaã e destruindo todos os reinos que atravessavam o seu caminho, Moisés não guerreou com Edom. E ele não guerreou por quê? Por ser irmão de Israel. Números capítulo 20, do versículo 14 ao 22. Agora, por causa dessa relação familiar, era esperado que os edomitas eles ficassem a favor do povo de Israel quando os babilônios vieram e invadiram Judá. Mas, irmãos, isso não aconteceu. Eles não lamentaram a desgraça dos seus irmãos. Eles nem sequer temeram a Deus. Pelo contrário, eles zombavam dos israelitas e incitaram os babilônios a promoverem uma ruína completa sobre Jerusalém e sobre o templo. Arranque até a última pedra da cidade e do templo. Uma coisa importante a se notar é que o salmista, ele fundamenta o seu apelo contra os edomitas nas ameaças que o próprio Deus já havia declarado contra Edom. Por exemplo, por meio do profeta Obadias, que foi a leitura que nós fizemos, ele havia profetizado na época do exílio. Mas não foi só o profeta Obadias. Outros profetas também haviam profetizado a ruína de Edom. Você pode ver Ezequiel, você pode ver Jeremias, você pode ver Joel, você pode ver Lamentações. Então, o salmista, ele não faz dessa imprecação, irmão, uma vingança pessoal, mas é uma justiça pactual. O Deus da aliança havia prometido preservar a descendência de Abraão para garantir a vinda do Messias. Essas promessas estão em Gênesis capítulo 17, versículo 7, mas também fala em Gálatas capítulo 3, 16. Mas os edomitas, eles ficaram alegres com a ideia que Israel fosse completamente destruída. Eles não desprezaram apenas o povo de Israel, não, irmão, mas eles também desprezaram o Deus de Israel. Por isso é que os edomitas mereceram o castigo que receberam. Eles sofreram com inúmeras guerras até perderem o seu território e serem quase extintos. Alguns que escaparam se abrigaram justamente em Israel e chegaram a ser assimilados com os judeus. Herodes, o Grande, que ordenara a matança das crianças de Belém, por exemplo, era edomita e idumeu. Mas os edomitas acabaram deixando de existir como nação quando Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo.
Então, a segunda imprecação agora é dirigida contra os babilônios, ou mais especificamente as mulheres babilônias, filhas da Babilônia, é o que diz o versículo 8. E as suas crianças, quando manda lançar nas pedras no versículo 9. Então, a viagem de Jerusalém até a Babilônia era uma viagem longa. A distância era mais ou menos 1000 quilômetros. E durava cerca de um mês ou mais viajando a pé. Os soldados babilônios que escoltavam a multidão de israelitas cativos ansiavam por chegar nas suas casas. E depois dos longos dias cansativos de batalha, estavam exaustos. Mas, irmãos, ainda tinha uma longa viagem pela frente. E além disso, doentes, velhos, crianças tornavam a viagem ainda mais demorada. E nessas circunstâncias era comum descartá-los para poder agilizar a viagem. E o Salmo mostra que isso realmente aconteceu. O povo de Israel sofreu muito ao ver os seus doentes, os seus velhos, as suas crianças sendo descartadas como se fosse uma bagagem inútil. Mas era a maneira como os soldados se livraram das crianças que causava muito mais dor aos israelitas. Eles arremessavam as crianças contra as pedras, deixando-as agonizando. Irmãos, isso era algo desumano. Como se não bastasse a dor de perder os seus parentes velhos, os seus doentes, ainda tinham de sofrer com a perca dos seus filhos. E dessa maneira, uma maneira tão terrível. Mas a dor dos filhos de Deus era consolada pela promessa de Deus que os vingaria e puniria os babilônios. E você pode conferir em Jeremias 50. Agora, Salmo 137, portanto, ele junta a lembrança da perda dos filhos aos 70 anos de tristeza que eles enfrentaram longe da sua pátria, longe do templo do Senhor, para concluir com um apelo à justiça divina e à justa retribuição contra as ofensas causadas pelos edomitas e pelos babilônios. Versículo 8 e 9. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizesse. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Agora, qual a aplicação disso em nossa vida? Vamos às aplicações. Antes de nós olharmos para esse salmo como sendo um salmo imprecatório que invoca o juízo de Deus contra os seus inimigos, nós precisamos olhar ele como um salmo de devoção de um filho de Deus que ama profundamente o seu Senhor. O que acontece quando a coisa que você mais ama é tirada de você? Simplesmente você não tem mais motivo de se alegrar, mas sim motivo para se entristecer, não é? Isso também era uma verdade para o salmista, como é verdade para os filhos de Deus no dia de hoje. Porém, a alegria verdadeira do crente não está, irmãos, nas coisas dessa vida, senão na presença de Deus. Uma das maneiras como a Escritura do Antigo Testamento mostra a alegria dos santos diante de Deus é com os israelitas deixando as suas casas, as suas cidades e indo para Jerusalém, para o templo, a fim de adorar a Deus. Porque era ali que a adoração de Deus alcançava o seu ápice, a sua expressão mais elevada. E ali a alegria do povo
de Deus era mais real. Como você pode ver no Salmo 100 que nós lemos, mas também no Salmo 122. Então, hoje, a igreja não tem mais o templo, mas tem os cultos dominicais. E no culto, a igreja tem a realidade que os antigos eles só alcançaram por meio das sombras. No culto, Cristo é pregado a nós e a sua graça é aplicada ao nosso coração pela obra do Espírito Santo. E eu confesso, não pode ter alegria maior para o crente. Segunda aplicação. Será que nós podemos usar esse salmo para invocar o juízo de Deus contra os inimigos da igreja? Hoje nós estamos vivendo momentos especiais na história, como igreja, como família, como cidadão. O mundo está vivendo sob a ameaça de morte por causa da Covid-19, por causa do vírus chinês. E debaixo de severas restrições impostas por governantes. O medo tem impedido muitos crentes de se juntar à igreja para cultuar a Deus. Embora isso nem sempre os impeça de ir ao trabalho, de ir ao supermercado, de ir à casa de um parente. Esses crentes, irmãos, deveriam dizer como o salmista, que a minha mão fique mirrada e que minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não preferir a Deus do que a minha maior alegria. E sobre as autoridades que impuseram severas restrições ao culto da igreja e ameaçaram as igrejas que desobedeceram às restrições. Será que nós também podemos usar esse salmo para invocar o juízo de Deus sobre essas autoridades? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que nós devemos prestar atenção ao fato que o salmista faz primeiro duas imprecações sobre si mesmo, antes de fazer imprecação contra os seus inimigos. Quem usa este salmo como imprecação contra os governantes tem que estar, ele deve estar seguro de que tem o Senhor como a sua maior alegria e que está disposto a sofrer duros castigos se falhar em colocar o Senhor acima de qualquer coisa na sua vida. Em segundo lugar, nós devemos considerar que o salmista está apelando para ameaças específicas de Deus contra Edom e contra a Babilônia, como Deus já havia declarado por meio dos seus profetas. Portanto, se nós queremos usar esse salmo para invocar o juízo de Deus contra os governantes ímpios que oprimem a igreja de Deus, nós devemos também olhar para o Novo Testamento e ver que o que as Escrituras diz a respeito do juízo contra os pecadores. No Novo Testamento nós aprendemos que o juízo de Deus contra os ímpios estão sendo cumpridos de um modo misterioso. Doenças, guerras, catástrofes naturais, ou não, entre outras coisas, são parte do juízo de Deus contra os pecadores. Você pode ver em Apocalipse capítulo 6. Mas a Bíblia também fala que Cristo voltará do céu como juiz dos vivos e dos mortos. Ele trará pesado e eterno castigo sobre todos os que não temem o seu nome, e sobre os que oprimem a igreja, e sobre todos aqueles que praticam a maldade. Tem muitos textos na Bíblia,
Mateus, Atos, Romano, 1 Tessalonicenses e o próprio Apocalipse. Então, o problema não é orar a Deus para que Deus castigue os pecadores. O tempo todo o Senhor está fazendo isso. O grande problema é usar o Salmo 137 e outros salmos imprecatórios para pedir a Deus que castigue aquelas pessoas que se tem em mente. Que Deus faça isso agora, em tempo de eu ver com meus próprios olhos a desgraça dos inimigos. Que Deus castigue os pecadores de modo como se deseja, como eu desejo que aconteça. E eu quero lhe dizer uma coisa: isso não é oração imprecatória. Isso é desejo de vingança pessoal. E a vingança, irmão, não pertence a nós, pertence ao Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12, vamos ler do versículo 19 até o 21. Romanos capítulo 12, do versículo 19 ao versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por isso, irmãos, antes de você fazer uma oração imprecatória para Deus castigar os pecadores, nós devemos orar pela salvação dele. Como diz Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Também o versículo 14 de Romanos 12. Embora nós estamos certos de que sim, o Senhor derramará a sua vingança contra todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não creem nele. Mas continuemos a ler e também a cantar o Salmo 137 para celebrar a fidelidade de Deus em preservar a sua igreja, apesar da fúria dos inimigos. Mas nós não devemos ter um sentimento de vingança pessoal no nosso coração enquanto lemos ou cantamos este salmo. Deixemos que os salmos imprecatórios moldem a nossa ira com a justiça divina. Amém. Vamos agradecer ao Senhor com o cântico do hino 124, página 93, hino 124, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Hino 124. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos
nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Batei, batei, abri-vos-á, busca e achareis. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um ensino que o Senhor nos dá por meio da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a fazer uma oração imprecatória de maneira correta. E primeiro nós devemos corrigir a nossa vida, para depois, Senhor, estar rogando a Tua mão pesada sobre os nossos inimigos. E que isso não pode ser feito de uma maneira pessoal, com ódio, com raiva, com mágoa, com rancor. Por isso, Senhor, nós clamamos a todos os irmãos que o Senhor possa tirar toda a mágoa, toda a ira, todo o rancor, possa consolar os seus corações com a Tua palavra, possa mostrar-lhe o caminho verdadeiro de Te servir, sendo fiéis, sendo membros vivos, e assim, Pai, poder descansar nas Tuas promessas e saber que o dia da Tua volta está se aproximando. Cada dia, cada domingo que se passa, estamos mais próximos da volta do nosso Salvador. Então, Pai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sê com o povo, Senhor, Teu povo amado e escolhido, dando a Tua graça sobre a vida. Concede, Senhor, que durante toda essa semana, Teu povo possa se lembrar de que não é nada nesse mundo que possa trazer alegria a seus corações, mas única e exclusivamente o fato de ter sido resgatado por Teu Filho amado Jesus Cristo. E que isso será a prova eterna do Teu amor. E é em nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmão, chegou um momento
demonstrar nossa gratidão por meio das ofertas. Peço um irmão que recolhe, enquanto as ofertas estão sendo recolhidas. Vamos cantar o Salmo 117b. Quero lembrar aos nossos visitantes que não se sintam constrangidos, pois a oferta é um privilégio dos membros. Salmo 117b, página 41. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Oremos. Nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo culto ordeiro que o Senhor nos concedeu, por poder ainda estar de portas abertas, Senhor, glorificando o Teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado, as graças e os milagres sobre a Tua igreja. Concede-nos, Senhor, uma semana debaixo da Tua mão. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa. Que o Senhor possa derramar o Teu amor, da Tua alegria sobre as Tuas vidas. Obrigado pelas ofertas aqui devolvidas. Que o Senhor possa conceder a cada um coração que doe com liberalidade. E assim possamos sustentar o ministério da palavra, mas não só o ministério da palavra, o ministério da misericórdia. Possamos socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados, que o Senhor possa ser conosco. Que o Senhor dê a cada um o meio pelo qual possa trabalhar e sustentar a sua casa, seu lar, a sua família. E assim também possa se alegrar em doar em Tua casa. Vem conosco, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa confissão. E vamos usar o credo apostólico, que é o resumo daquilo que nós cremos, daqueles que confessam o Senhor. Confesse comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos encerrar cantando o hino 202, Finda-se esse dia, página 119. Duas páginas antes do credo. Hino 202. Finda-se este dia e meu Pai me deu sombras vespertinas
aflito, o Consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem hesitação. Recebam a bênção do Senhor e vão em paz para os vossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Quero desejar a todos uma boa semana. O sermão foi do pastor Lúcio Manuel, que é pastor da Igreja Reformada do Grande Recife, missionário em Caruaru. Então, Deus nos abençoe.